Olá, queridos. Eu sou o professor Adriano e desejo mais uma vez boas-vindas a vocês. Querida turminha do quarto ano, nós vamos corrigir agora as atividades de arte e de ensino religioso de hoje, dia 10 de junho de 2021. Então nós temos aí a sua página 97 do caderno integrado, a parte da atividade de arte, que inclusive eu lembro que lá no cronograma tinha para serem realizadas atividades desde a página 95, porém a página 95 já foi realizada, a 95, a 96 e a 97 já foram realizadas. Na verdade, e a 96 já foram realizadas na aula anterior, certo? Da página 96 foi realizada ainda antes de a gente receber o caderno integrado, foi proposta essa atividade, né? Seria mais para quem não fez naquela outra vez que foi proposta. E o que diz a página 97? O que nós temos de habilidades a serem construídas, né? O que seria isso, professor? Habilidades a serem construídas. O que a gente vai precisar aprender? O que a gente vai precisar aprender com essa atividade? Nós vamos precisar desenvolver aí as seguintes habilidades: identificar e ler formas distintas de artes visuais tradicionais, contemporâneas, exercitando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e analisar, relacionando com o repertório imagético em processo de construção. E o conteúdo é a influência das diversas expressões artísticas na representação visual. Então, que bom ter você por aqui. Hoje vamos conhecer outro tipo de arte que geralmente encontramos no Nordeste do país. E é muito interessante. Vamos falar dos cordéis. Preparado? Então foi a nossa amiguinha Tarsila que nos acompanha aí nas atividades de arte. Não é isso? A, a professora Ana vai dar continuidade aí. Ela vai continuar dizendo o seguinte: você sabia que os folhetos são cordéis? Você sabia que os folhetos são cordéis que contêm histórias variadas com imagens geralmente são encontradas em feiras. As histórias tratam de amores desfeitos, cangaceiros e heróis, animais e outros. Por muito tempo, os cordéis foram uma das principais formas de divertimento e informação da população, pois possuem textos rimados e que muitas vezes são lidos em praça pública. Os cordelistas, como são chamados esses artistas, são cantadores que, na maioria das vezes, improvisam seus versos. As imagens feitas para ilustrar as histórias são chamadas de xilogravura. Então, queridos, vocês têm aí embaixo um exemplo de cordéis, né? O que seriam esses cordéis, esses livrinhos, esses livretos com poemas, né, que retratam a cultura nordestina. E as imagens, os desenhos que aparecem neles são chamados de xilogravuras, ok? Vamos adiante para a próxima parte. Nós temos na página 98 o vovô Zelino dizendo: eu conheço muito bem os cordéis. No Nordeste brasileiro encontramos literatura de cordel. Sua existência fortalece o folclore e o imaginário regional, além de incentivar a leitura. Na imagem acima estão expostos alguns livretos de cordéis. Aqui, queridos, estão expostos alguns livretos de cordéis, certo? Você já visitou alguma exposição dessa arte em sua cidade? Ou já ouviu pelo menos, ou já ouviu pelos meios de comunicação, como a TV, por exemplo? Então, a questão do número 1 aí vai dizer o seguinte: esses livretos são escritos por... Como vocês veem, já tem a resposta marcada aí, né? Mas nós vamos discutir sobre as demais.
Letra A, cientistas e biólogos. Letra B, médicos e psicólogos. Ou letra C, cordelistas e cantadores. Então, de acordo com o que foi estudado, a resposta, obviamente, como já está marcado aí, são os cordelistas e cantadores. São os nomes dos artistas que recitam e que escrevem esses poemas, esse tipo de literatura. A questão do número 2, a imagem ao lado mostra a xilogravura, uma técnica típica do cordel, em que se reproduz um desenho. Nessa técnica, o artista grava o desenho em uma placa de madeira e depois imprime no papel. Cada xilogravura tem um tema. Analisando a imagem, circule no quadro abaixo o tema que está sendo retratado. Então, o que está sendo retratado aí, como vocês já podem ver circulados aí, são cangaceiros e heróis, né? E as outras opções eram amores desfeitos, não é isso que representa, ou animais da natureza. Então, queridos, aqui a gente termina a parte da correção de arte, né? E essa questão aí, ela pode até causar alguma dúvida entre amores desfeitos e cangaceiros e heróis, mas assim, não seria amores desfeitos, porque se fosse só essa resposta, não estaria relacionada à imagem, porque a imagem a gente vê que aparecem aí os cangaceiros, né? Então, a resposta mais acertada seria cangaceiros e heróis mesmo. Então, a Tarsila finaliza dizendo que foi muito bom viajar por parte dos conhecimentos culturais da nossa região. Te vejo na próxima aula. Então, nós vamos passar agora para a correção de ensino religioso. Então, na nossa parte de ensino religioso, hoje nós vamos aprender com essa aula a identificar ritos religiosos presentes no cotidiano pessoal, familiar, escolar e comunitário. E o conteúdo, continuamos a estudar aí os ritos religiosos presentes no cotidiano pessoal e coletivo. Olá, queridos estudantes. Então, quem começa falando aí, só para lembrar, né, que é a nossa amiguinha Rosa. É a Rosa, a amiguinha que nos acompanha nas atividades de ensino religioso, certo? Olá, queridos estudantes, é muito bom ter aqui de volta. É muito bom te ter aqui de volta. Na aula de hoje conheceremos alguns alimentos que são sagrados para determinadas religiões. Preparamos um texto muito interessante e informativo para vocês. Vamos comigo fazer essa leitura? Então, os alimentos sagrados. Nas diversas crenças e religiões dos povos, são usados alimentos considerados sagrados. É muito importante conhecer e compreender, pois os jeitos de crer devem ser respeitados. Entre os indígenas, há bebidas e comidas sagradas que são preparadas principalmente de milho ou macaxeira. São alimentos nutritivos que fazem parte da culinária brasileira. Nos cultos das tradições religiosas de origem africana, há comidas consideradas sagradas muito especiais. Entre outras, acarajé, caruru, abará e vatapá, que fazem parte de suas cerimônias ou rituais. Entre os seguidores do judaísmo, não podia ser diferente. As festas religiosas são celebradas não com comida qualquer, mas com alimentos puros preparados com muito esmero. Pães ázimos, cordeiro assado e bons vinhos são os alimentos kosher. No cristianismo, desde a sua origem até os dias de hoje, o pão e o vinho estão presentes em seus cultos de comunhão. Depois de consagrados na Eucaristia ou na ceia do Senhor, são repartidos entre os fiéis com muita fé e devoção. Então, isso foi o que teve na página 113, nós vamos para a página 114, no sua atividade de ensino religioso, né? A professora Ana continua, aprendemos com Colombo, nosso amiguinho do caderno de história, que os indígenas foram muito importantes para a formação dos povos brasileiros. Além disso, algumas bebidas e comidas presentes na culinária dos índios também fazem parte dos alimentos sagrados. Com base na leitura do texto, circule a imagem desses alimentos. Então, a imagem aí seria, como vocês veem aí já circulada, a imagem da macaxeira, né? Da mandioca ou do aipim, como são chamados.
Questão de número 1. Na cultura africana também há alimentos que eles utilizam em seus rituais, como por exemplo o acarajé, caruru, abará e vatapá. Quais desses alimentos você ou sua família já experimentaram ou apreciaram o sabor? Então aí é uma resposta pessoal, como vocês veem, e você vai escrever de acordo com o que você já teve experiência aí, né? Se você já experimentou algum desses alimentos, você vai dizer. E a Ana, a amiga Rosa, continua dizendo o seguinte: agora quero que você use as palavras em destaque abaixo para completar os espaços da atividade. Após essa atividade, nos veremos na próxima aula. Capriche! Então, as palavras para serem utilizadas para completar os espaços são pães ázimos, cordeiro assado, vinhos, macaxeira, acarajé e caruru. E a questão 2 inicia. Entre os seguidores do judaísmo não podia ser diferente. As festas religiosas são celebradas não com comida qualquer, mas com alimentos puros preparados com muito esmero. Pães ázimos, então já está completado aí, né, queridos? Cordeiro assado e vinhos são os alimentos kosher, que são os alimentos aí da culinária judaica, né? Os judeus que usam, conforme os estudos, os que apareciam como sendo representantes da culinária judaica, ou seja, os alimentos que os judeus consomem, costumam consumir, são os pães ázimos, o cordeiro assado e os vinhos. Certo, queridos? Então aqui a gente conclui mais uma série de correções agora de ensino religioso e de arte. Eu agradeço a sua companhia, a sua atenção. Desejo que fique com Deus. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.